Olá, caríssimos, sejam então bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, então, a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos, nossos vídeos e continuando ainda mais sobre essa virtude da temperança, tá? Bom, depois do pecado original, o homem ele sente uma inclinação natural para não somente contrariar a sua natureza humana, como também para amar mais a si mesmo do que a Deus, tá? A temperança, ela justamente quer visar, ordenar esse problema, tá? A temperança humana, ela entende que essa inclinação é normal, é natural, ela existe, mas o propósito dela é justamente disso, né? A buscar a ordem em si próprio, né? A virtude da temperança é isso, é uma busca da ordem em si próprio, tá? Todas essas inclinações que o ser humano sente, né? Todas essas inclinações e etc., elas podem ser entendidas como uma forma pervertida, né, de retornos egoístas a si próprio também, tá? A gente fala ainda sobre, por exemplo, o problema da dinâmica da gula, da luxúria. A gente podia também citar, por exemplo, a ira, a soberba, né? Que são formas egoístas, né? De autoconservação, mas principalmente de retornos egoístas a si próprio. Existem várias maneiras do homem voltar-se a si mesmo, né? E a maneira generosa e desinteressada é a única que é eficaz e útil. É a única que de fato e verdadeiramente é controlado pela temperança, né? E a temperança vai visar justamente isso. Ela vai querer corrigir, ordenar, refrear, repulsar todas essas inclinações que vão contra a natureza humana, né? E olha, é normal, como a gente já falou, é normal o prazer das atividades sexuais, é normal o prazer que a gente recebe no comer e no beber, mas uma verdade tem que ser dita. Todo esse instinto natural que o ser humano tem para proliferação da prole, para o comer e para o beber, até para preservar a si mesmo, né, a própria vida e etc., são coisas normais, não tem nenhum problema nisso. Mas um fato que definitivamente também é verdade, que é importante a gente citar, é o seguinte: é que essas coisas são acompanhadas de uma forma muito intensa de prazer. E essas formas intensas de prazer, intensíssimas de prazer, elas conseguem obscurecer a sua razão, né? Uma pessoa, por exemplo, que está presa na dinâmica da luxúria, na hora que vem a vontade, ela tem um problema que ela não consegue dizer não. Ela diz não, mas ela ainda faz o errado, né? Ela diz não, mas ainda faz o errado. Isso acontece por quê? Porque o prazer é muito intenso e ela não consegue sair daquela dinâmica. A razão meio que perde o controle, né? Não é à toa que a gente, por exemplo, com problemas relativamente a luxúria, gula, etc., uma das coisas que a gente mais tem que fazer é fortalecer a vontade. E a vontade e a inteligência são coisas que só os homens são dotados. Então, assim, são as potências mais, assim, mais... a primazia do ser humano, né? A vontade e a inteligência, que só os seres humanos têm, que a gente vai ter que buscar reordenar, reeducar. E é muito difícil, porque são prazeres intensíssimos, né? De maneira desordenada ou não, continuam sendo prazeres intensíssimos. E não tem problema nenhum nisso. Mas, por serem prazeres intensíssimos, como a gente falou, né? A temperança ela vai buscar ordenar as potências que são mais perigosas quando elas estão desordenadas, né? Que são formas acompanhadas de formas intensíssimas de prazeres. E é justamente isso, né? É normal o instinto natural para o gozo sensível do prazer da comida, da bebida, dos prazeres sexuais, né? Só porque tá ali que tá a conservação humana. Então, assim, é normal que a gente sinta, é bom que a gente sinta prazer em comer e beber e etc, etc, né? A nossa conservação do ser persiste nisso também. Mas também é verdade, né, que todos esses prazeres, todos esses instintos naturais são acompanhados de um prazer que às vezes podem ser autodestrutivos, né? Autodestrutivos, certo? E por que elas são autodestrutivas? Porque esses prazeres, de tão intensos que são, podem ser uma força tão íntima, mas tão poderosa, que elas estão ligadas a um impulso quase incontrolável no ser humano. E quando, de fato, esse prazer ele vira algo como o centro da vida daquela pessoa, da luxúria, por exemplo, ela não consegue dizer não, ela não consegue parar, ela não vai conseguir continuar para o caminho contrário agora. Ela vai ter que viver com base naquele prazer, né? E é justamente por isso que a gente fala aqui,
quando esses prazeres não são ordenados pela razão, quando esses prazeres não são ordenados de forma temperante, as pessoas vão cair nas formas mais autodestrutivas do ser. É nítido e óbvio, eu não vou precisar nem falar muita coisa, mas uma pessoa presa na dinâmica da luxúria e da gula, olha, a gente sabe que essas pessoas estão completamente infelizes, né? Não preciso entrar em detalhes, né? Mas todos esses prazeres, quando eles entram nessa dinâmica, a gente entra também num problema é, é, que a gente consegue notar a olho nu, né? É um cara que está constantemente se autodestruindo. Ele está constantemente renegando a sua própria natureza, no final das contas, né? E é claro que a partir daí a temperança ela tem aquelas espécies, né, de espécies específicas de temperança, né? Continência, castidade, luxúria, incontinência, né, que fazem parte da temperança e da intemperança também, né? Só que é o seguinte, os instintos naturais do ser humano, eles não acabam por aqui. Existe, por exemplo, no homem, o desejo de sobressair, né, a sua própria natureza humana, né? Existe também o impulso no homem que fala sobre reconhecer a sua natureza humana e reconhecer reconhecer os seus defeitos, né? Existe, por exemplo, a paixão da ira, né? Existe, então, no caso, a soberba, a humildade, a paixão da ira, né? Tem também a mansidão, tem a curiositas, tem estudiosas, etc, 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 tá? Eu separei aqui, por exemplo, para a gente falar sobre a soberba, tá? E humildade e a ira. E é interessante que a virtude da humildade, ela não somente é algo muito importante, como também é algo muito curioso, tá? Por quê? Porque a virtude da humildade, ela é a precursora de todas as virtudes. Quem é humilde é totalmente virtuoso. Por quê? Porque a humildade, ela vai preparar o campo para as diversas virtudes amadurecerem, maturarem, né? Ela vai permitir esse desenvolvimento de todas as outras, porque ela consegue, a virtude da humildade por si só, ela é algo que vai moderar a confiança e a esperança em si mesmo. Por isso que ela se trata da virtude, por isso que ela se trata da virtude da temperança. Porque ela tem uma espécie de freio ali, né? Uma espécie de repressão, né? A gente precisa frear a confiança em nós mesmos, a gente precisa frear a esperança e etc, etc. É importante que a gente faça isso, né? Agora é o seguinte, a humildade, ela está intimamente ligada com o conhecimento da realidade, né? Mais específico ainda, com o conhecimento dos seus próprios defeitos, né? E uma pessoa que conhece os seus próprios defeitos e conhece a realidade e vê a realidade como ela verdadeiramente é, essa pessoa consegue crescer em virtude. Porque ela de fato vai conseguir observar toda a realidade e vai conseguir enxergar a sua verdadeira natureza humana. Que no final é o seguinte, toda a nossa natureza humana está intimamente ligada à dependência com Deus. Isso é muito importante, tá? A virtude da humildade aceita isso, observa isso e aceita. Ela observa, caramba, o ser humano ele é dependente de Deus. Ponto, acabou. Então eu vou refrear a minha confiança e a minha esperança em si mesmo, porque tem algo que é maior que eu aqui, né? O que é o contrário do soberbo, né? Que vai confiar somente em si mesmo, né? Ele não somente vai confiar em si mesmo e etc, como também a gente vai cair nas diversos problemas, né? Uma pessoa soberba, por exemplo, ela vai negar ajuda, né? Como a gente falou, a virtude da temperança, em especial da humildade, ela vai conseguir observar a realidade e moderar a confiança em si mesma. Ou seja, antes de tudo, essa pessoa vai aceitar a ajuda de Deus, que é maior que ela mesma. Mas ela também vai aceitar a ajuda de outras pessoas. É por isso que os prazeres intensos da luxúria acabam afetando as pessoas que têm problemas, por exemplo, em dinâmicas soberbas. Ou seja, quase todo mundo, né? Inclusive eu. Né? Então, assim, uma pessoa que está presa na dinâmica da luxúria, ela não consegue pedir ajuda. Por quê? Porque ela só consegue ver uma realidade. Onde é que ela está sendo a pessoa mais importante do mundo. Por quê? Porque o que importa é o prazer dela, né? A pessoa falseou tanta realidade dela ao redor que tudo o que ela vê é algo relativo à luxúria. E aí ela não consegue mais observar essa realidade e nem a natureza humana, a maior parte das vezes, né? Às vezes a pessoa até consegue observar, mas ela não consegue pedir ajuda. Ela não consegue, sei lá, prostrar os joelhos no chão e falar, Deus, sem você eu não vou conseguir sair desse problema.
ó, por favor, preciso de ajuda, vamos marcar uma sessão, etc. Me ajuda, me dá um conselho, o que que eu faço, né? Vai lá, se confessa, alguma coisa assim. Essa pessoa está constantemente negando esse tipo de coisa na dinâmica soberba, né? A soberba, por exemplo, você consegue observar no semblante também, a pessoa humilde você consegue observar no semblante, a pessoa soberba você também consegue observar no semblante. É interessante ver como a pessoa que é soberba, ela está sempre buscando negar e falsear essa realidade, colocando ela acima das outras pessoas. Ela está sempre se colocando acima do que ela verdadeiramente é. Ela olha a natureza humana e ela nega aquilo lá. E negar a natureza humana, no final das contas, é um baita de um erro, né? A soberba por si só ela pode ser conhecida como o apetite desordenado da própria excelência, né? Então, é querer para si o bem e tipo a perfeição, né? E justamente porque a soberba ela observa toda a realidade, ela observa todo mundo, ela observa as coisas e ela nega aquilo e o pior, ela quer modificar a natureza humana, ela quer modificar o fim último. O que não funciona, não dá certo, isso não existe, né? Então, a virtude da temperança ela busca refrear esses ímpetos, esses desejos, né? E é engraçado porque a virtude da temperança ela ordena e faz várias coisas. A gente nem está falando aqui, por exemplo, somente de luxúria e gula e castidade, isso e aquilo. Mas a temperança também ordena a humildade. E é importante falar isso, né? Na ira, a quem é importante a gente falar? A ira é uma paixão, novamente falando, mas por ser uma paixão, às vezes o vicioso é não irar-se, né? Diz o Dr. Angélico na segunda secunda, questão 158 ainda, ele vai falar, acho que se não me engano, artigo 8. Ele vai falar justamente isso, né? Às vezes o problema é você não se zangar, o problema às vezes é você não ficar irado, né? A ira, ela pode ser virtuosa, tá? A gente tende mais para se irar de maneira desordenada, como a gente já falou. A gente tem essa inclinação para se irar de maneira desordenada. Por quê? Porque a gente é vaidoso e pusilânime, né? A ira, enquanto vício, ela tá ligada justamente a isso, a uma soberba, a uma vaidade, tá? Uma vaidade. Você pode observar, se eu não me engano, eu já fiz aqui eu acho que um vídeo sobre isso, a vaidade da ira. Você pode pesquisar no canal aí e observar que tem tudo a ver. O problema da ira, as pessoas que, por exemplo, constantemente estão irritadas, elas são vaidosas. Elas acham que elas estão no centro de tudo e que tudo é contra elas, né? Que nada pode ir contra elas e que essa pessoa tem que estar sempre bem na fita, né? São pessoas extremamente vaidosas e pusilânimes, certo? E você consegue observar que a mansidão, que é que vai moderar, por exemplo, a ira, ela não exclui a ira do ser humano. Isso é importante dizer, tá? Isso é importante dizer. A mansidão, ela pressupõe a ira. É necessário que exista algo para a gente se irar, para a gente ser manso. Você não consegue crescer em virtude se não houver o vício oposto ali, né? Se não houvesse, por exemplo, problema com luxúria e castidade, e todos nós fôssemos castos, então, por exemplo assim, a castidade ela não seria uma virtude propriamente dita. É um estado natural do ser humano e não tem como sair daqui, né? Então, assim, a mansidão ela exige a ira, né? E também tem os outros problemas, como, por exemplo, a curiositas, estudiositas, o desejo desordenado, né, de conhecimento. Eu vou ver se eu consigo abordar isso daqui nesse canal, eu acho que não vai dar, mas o desejo desordenado de conhecimento, a gente pode ver isso, por exemplo, de uma maneira um pouco mais mórbida no conhecimento, por exemplo, de coisas, talvez de coisas assim relacionadas à magia, e etc, né? Gnose mesmo, né? Gnose mesmo. Mas a gente vê isso de uma maneira totalmente oposta hoje. A gente não vê curiositas hoje no âmbito, por exemplo, místico e etc. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais. As redes sociais hoje elas são a maior forma de curiositas e estudiositas. Ou melhor, falta de estudiositas e desejo de curiositas, né? Porque as redes sociais e todas as telas elas incluem um grande deleite sensorial. O agrado pelo conhecimento, o agrado por ver, o desejo mórbido pela fofoca, pela curiosidade desordenada por ficar ali toda hora scrollando, né? E tudo mais, né? Então a gente teria que desenvolver o oposto da estudiositas, que no caso
aliás, o oposto da curiositas, que seria a virtude da studiositas, né? O silêncio, a contemplação, buscar ficar entediado, né? O ser humano hoje ele odeia ficar entediado. A gente tem que começar a amar mais o tédio. Ficar em silêncio, quieto, fazendo nada mesmo. A gente tá toda hora sempre agitado, né? Seja por questões de dieta, seja por questões assim, até mesmo pelo vício em telas. A maior parte é isso, é o vício em tela mesmo que tá acabando com o nosso cérebro, inclusive o meu, tá? Sempre falo isso. Quando eu digo nesse canal, falando alguma coisa, ó, esse vício aqui, eu tô apontando pra mim mesmo, tá? Eu tô apontando pra mim mesmo, tá? Então, é importante que a gente busque, tá? Entender que a virtude da temperança, ela não tem esse sentido original somente a luxúria, castidade, frugalidade, sobriedade. Não, não, não. Ela parte de vários pressupostos aqui, né? A ira, né? O desejo de retalhar injustiças e restabelecer certos direitos, às vezes pode encontrar punições exageradas, ou seja, a gente pode ser inclemente por meio de um ataque de raiva, né? A gente pode começar a ser irreconciliável e rancoroso, coisa que está bem longe de um espírito cristão, né? De uma boa convivência com as outras pessoas. Imagina você viver na casa com uma pessoa que tem um espírito de assim, que é irreconciliável, né? Quase impossível, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que buscar refrear, né? Conforme a reta razão das coisas, sem ter aquele espírito maniqueísta de ver, né? E é claro, né? Tudo isso é moderado pela temperança, a fim justamente de buscar esse equilíbrio nessas coisas, tá? Então, a ira não é ruim por si só, ela é algo muito bom, eu já falei nesse canal também, mas a gente tem que saber ter essa calma, né? Assim como o prazer intenso da comida e bebida, dos prazeres sexuais também existem, o prazer da ira está justamente em ser, ou pelo menos crer ser maior que as outras pessoas, né? E acredito que aqui todo mundo já teve pelo menos um ataque de ira na vida, né? Um ataque de raiva na vida. Sabe como na hora você vai soltando qualquer coisa que vê pela frente, né? E é uma coisa que você não percebe. Na hora você deve até achar bom, mas depois você aquilo ali cessa, aquela neblina, aquele nevoeiro maligno cessa e você consegue ver, caramba, né? O que eu fiz? O que aconteceu, né? Então, eis aí a grande necessidade da virtude da temperança.